Guardiões da Verdade, nada ficará oculto. Vanderlei Oliveira, pelo Espírito, Pai João de Angola. Capítulo 3. Orientações de Bezerra de Menezes na palestra de Maria Mulamba. As intensas atividades promovidas pela ala dos Exus no Hospital Esperança absorviam nossas atenções e energias. Aumentavam as necessidades de apoio, libertação e socorro que envolviam as ações de nossos guardiões benditos. O índice de agressividade e reatividade humana na convivência social apresentava um grau superlativo de acontecimentos e destacavam-se entre as principais urgências no mundo físico. O homem na Terra encontra-se muito estressado por vários motivos que envolvem seu estilo de vida, tirando o foco das suas necessidades de aprimoramento espiritual e moral. Estava marcado para aquela tarde a palestra da Pombagira graduada, a guardiã do amor, Dona Maria Mulamba. Gonçalo, Salete e Rafael estavam presentes na companhia de Baixinho e se aproximaram para uma conversa à parte. Alguns minutos antes do evento, muito esperado, Rafael nos dirigiu a palavra. Pai João, tenho a felicidade de usufruir das últimas atividades de Dona Mulamba e tenho feito inúmeros registros, para que o senhor possa enviá-los ao mundo físico pela psicografia. Qual o tema, Rafael? Vida mental ansiosa. Ansiedade é mesmo uma ocorrência que alcançou níveis graves. Tenho presenciado os atendimentos prestados pela bondade dos Exus e Pombagiras a multidões fora do corpo. A habilidade deles com as energias e magia me impressiona. E o que você tem destacado desses atendimentos, Rafael? Pai João, a ansiedade gera tão grande mal ao campo orgânico e astral que muita gente usa suas noites apenas para tomar banho em câmaras específicas de limpeza e asseio energético. São feitas transfusões e cuidadosa ação de remoção de placas densas provocadas pelo estado mental de ansiedade. Isso sem contar a nociva fragmentação de corpos que ocorre nesses casos. Sim, Rafael, tem razão. A ansiedade é um quadro de afastamento do corpo mental inferior. O desajuste provocado com essa projeção do corpo abre brechas enormes para imediata baixa de imunidade astral e física. Salete, atenta, entrou na conversa. Qual o motivo de tanta ansiedade, Pai João? Medo, minha filha. Medo? Medo de quê especificamente? Sobretudo, medo de perder o que tem e de não conquistar o que não tem. Insatisfação é outra causa. Um efeito danoso da incapacidade de lidar com as frustrações, traço bastante acentuado nos espíritos que renascem na Terra atualmente. Foram muitos milênios de fixação no egoísmo, realizando todos os seus prazeres e viciando o espírito ao costume de atender a todos os seus caprichos. Esse quadro trouxe dores graves à alma, que experimenta uma mágoa profunda com a vida ao passar por um instante de decepção ou contrariedade. Frustração e desconsideração não são acolhidos como episódios emocionais educativos, e sim como verdadeiros acidentes da existência, que ativam a revolta. Ser muito reativo é próprio de corações desarmonizados pela tormenta interna de insatisfação com a vida. A ansiedade é resultado de tudo isso. É o desgoverno, a falta de medida e a exigência descabida com tudo. O efeito necessário da falta de limites. Sem generalizar, a ansiedade ocorre por uma compulsão em controlar a vida, para que ela atenda aos interesses próprios. O medo de não chegar aonde se quer e do jeito que se quer formata todo esse quadro de dor. O formato reativo que sustenta a agressividade e até a violência guarda íntima conexão com esse estado de ser. A forma como se reage aos acontecimentos tem piorado muito a vida da grande maioria das pessoas. O desejo de controle, a ansiedade e a reatividade andam de braços dados, provocando uma inquietude dolorosa ou uma depressão sufocante em quem se comporta sob os domínios desses quadros da vida mental. Meu Deus, Pai João, creio que terei de voltar à enfermaria da ala dos Exus para um novo tratamento. Já passei por lá por conta da mágoa, agora vou por conta da ansiedade, brincou Salete, que oportunamente havia sido atendida por Dona Rosa Caveira. Verei o que posso fazer com seus apontamentos, Rafael. De fato, uma obra com essa temática poderá orientar nossos irmãos no mundo físico. A conversa agradável com os amigos foi interrompida pela chegada de Dona Mulamba, que tomou seu lugar e começou a palestra.
agradecida pela presença de todos e por atenderem ao nosso chamado. Vejo que temos a presença de um público extenso, o que também agradeço. Somente alguns trabalhadores do Hospital Esperança não estão aqui, pois encontram-se nos serviços de socorro de urgência na ala dos Exus e não puderam comparecer. Somos algo em torno de 800 servidores e pedimos a generosidade de todos com sua atenção. Serei breve. Como sabemos, por determinação de Dr. Bezerra de Menezes, em seu projeto de humanização com foco específico na comunidade espírita, temos nos esforçado o quanto possível pelas mudanças culturais na seara. O objetivo central é espalhar noções mais consistentes para a construção da amorosidade e do afeto da convivência entre irmãos de ideal espiritual. Vivemos um cenário histórico, e no qual muitos líderes influentes encontram-se no endurecimento de conceitos, ao tempo em que renascem almas com maior amplitude de concepções, com base nos avanços científicos e culturais da vida moderna. Conflitam a tradição e a renovação, e por uma questão de segurança emocional, inúmeros colaboradores da seara, com extensas responsabilidades à frente de organizações, tornaram-se alvo de uma sutil obsessão que alcança níveis coletivos. Graças a essa inflexibilidade de visão, ficou fácil a dominação do pensamento de tais dirigentes por parte de grupos sombrios. E não são somente dos dirigentes gerais das instituições. Há vários diretores de departamentos e colaboradores que podem abrir brecha para tal tipo de influência. Várias organizações estão debaixo de um lamentável assédio de exploração de facção vinculadas aos dragões, que trabalham para tornar o espiritismo uma doutrina decrépita e sem qualquer força para a sociedade. Como já sabemos, o lema não é derrubar e extinguir as casas, mas corrompê-las. Plano esse arquitetado em meados da década de 1950, em pleno momento de efervescência e litígio na comunidade espírita, em torno da soberania de entidades organizadoras do espiritismo no Brasil. Os dirigentes e demais trabalhadores, enquanto valorosos e de grande percepção intelectiva, infelizmente, têm sido os principais pontos desses ataques, que crescem década a década, desrespeitando consciências e emperrando planos de esperança e amadurecimento espiritual em larga faixa de casas da seara. As orientações de Dr. Bezerra para nossa ala de Exus, vigilantes e servidores, são a de intensificar a proteção desses dirigentes e trabalhadores, para evitar, quanto possível, o agravamento dos quadros que já são graves por demais, sob a perspectiva da conduta moral, tornando vulnerável e frágil a defesa e proteção espiritual dessas organizações. Elaboramos uma abordagem inicial, com maior volume de detalhes e atenção, para as casas de médio e grande porte, onde se encontram os casos com mais amplas possibilidades de se transformarem em episódios de impactos coletivos. Homens e mulheres centralizadores em suas iniciativas de direção, mantendo velhas e perniciosas tradições. As causas, como já são de nosso conhecimento, são as de sempre, nada de novo. Corações profundamente felizes que encontraram ânimo, motivação e paz relativa na aquisição do conhecimento espírita e no serviço de caridade em favor do próximo. Almas sedentas por mudança interior, conquanto carreguem espessas algemas de tendências e dores emocionais que lhes impedem o progresso na caminhada educativa de si mesmos. Irmãos queridos que tiveram a coragem de romper as barreiras para erguer grandes núcleos de ação, sem, no entanto, terem força e lucidez o bastante para vencerem suas velhas ilusões. Estão no serviço ativo, construíram obras dignas de respeito, mas não conseguiram superar as manifestações prejudiciais de velhos hábitos de seus passados reencarnatórios. No centro de todas as dificuldades que atingem esses servidores da doutrina, encontram-se o mais antigo e destruidor sentimento de poder. O sentimento de poder é uma expressão da aspiração humana de progredir. Tem íntima e profunda conexão com o instinto de sobrevivência. É quase um sinônimo de autoestima, a mola impulsionadora do interesse pessoal e do progresso. Poder é existir, é ser. É necessário esse sentimento para a construção da alegria de viver e da autenticidade emocional. O ser humano tem que poder viver, poder ter prazer, poder se expressar, enfim, tem que usufruir da força de poder ser quem é. Sem domínio pessoal e educação sólida, o poder faz terríveis alianças com o ego para suprir carências e vazios existenciais. O resultado disso é a tristeza e a falsidade, doenças milenares da alma.
Uma pessoa triste se distancia de emoções fundamentais no circuito da vida. Uma pessoa falsa é alguém que não quer reconhecer a extensão de sua necessidade nos assuntos morais. Uma mente tomada por essas engrenagens infelizes do poder estagia na ambição, na corrupção dos costumes, na disputa em glória, na soberba intelectual e no narcisismo incontrolável. A presença desses sentimentos de poder adoecidos nas relações patrocina o desrespeito, a intolerância, o vício de prestígio pessoal, a mentira e o impulso de domínio, criando uma profunda crise de egoísmo e ilusória autossuficiência. Nesse contexto, encontramos o que mais deve ser alvo de nosso carinho, respeito e ação: o poder sobre os outros na vida de relação. De alguma forma, supre o desejo interno de domínio. E há duas formas de exercer o domínio: sexualidade mal conduzida e destaque pelo cargo. As duas experiências estão presentes no seio da comunidade espírita, na vida dos que tombaram nas armadilhas da vaidade desenfreada. Infelizes, falsos e tristes. Não é julgamento, é diagnóstico. Por essa razão, agiremos em favor de todos eles, orientados por esse trecho abençoado do Evangelho do Cristo, em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, que tomo a liberdade de ler a todos vocês. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nosso incentivo será para dois focos principais: a amorosidade e a importância da honestidade emocional. Com a amorosidade, como cultura nas organizações, as pessoas serão mais conscientes a respeito de uma rede de fraternidade, colocando a convivência cristã como meta soberana do clima da casa espírita. Um santo remédio contra o encanto com cargos e referências enganosas de autoridade e força espiritual. Por sua vez, a difusão da honestidade emocional será a inspiração motivacional da autenticidade que se deve tornar o lema de todo espírita nos rumos dos tempos de regeneração. Acolheremos a todos com incondicional amor. Temos um mapeamento completo e atualizado que servirá de norte para toda essa década de 2020. Foi feito a partir das próprias ações que já vêm sendo desenvolvidas com esforços nem sempre tão produtivos. O propósito é recuperar a força do humanismo e do ideal de transformação pessoal que vem sendo duramente desmotivado em muitos adeptos, em função das posturas nocivas de vários líderes influentes, dos quais muitos esperam exemplo e orientação, e que, lamentavelmente, vem se tornando a pedra de tropeço e decepção. A tarefa estará sob minha coordenação e da falange servidora de Dr. Bezerra, representada por Tranca-Ruas das Almas. Temos uma lista de 1.286 organizações doutrinárias influentes, das quais 85% são de médio e grande porte, que atingem um público entre 500 e 15 mil pessoas por semana em suas atividades. Algumas poucas organizações ficam fora da avaliação apresentada e estão registradas na lista em função do grau de influência de alguns dirigentes que vão além dos limites de sua própria casa, que desempenham um papel expressivo de divulgação dos princípios espíritas com palestras e várias formas de comunicação. Todas elas estão afetadas pelos planos das trevas organizados em tornar o espiritismo uma doutrina estéril, uma bolha de espiritualidade, um movimento segregado e institucionalizado, contrário ao dinâmico movimento que passou a experimentar a sociedade depois do surgimento da internet no mundo. São casos graves de obsessão passiva. Não visam destruir, visam esterilizar a força do espiritismo. As determinações de Dr. Bezerra são amorosidade e firmeza para com todos eles. Que tenhamos bons resultados na causa e que nossos esforços possam alcançar melhores resultados. Axé e paz no coração de todos. Oxalá nos ilumine na missão. A palestra de Maria Mulambo fez brilhar os olhos de todos nós, tamanha sua sensibilidade e clareza. Terminada a fala, Salete, sem pensar duas vezes, em um gesto carinhoso, puxou-nos para um canto e disse: Pai João, por Deus, o senhor me dê 5 minutos que seja para perguntas,
senão minha mente vai explodir. O que foi, Salete? A fala de Dona Mulambo me envergonhou. Eu não me encontro, como ela mencionou, entre aqueles citados que estão preparados para esse tipo de trabalho. O senhor sabe que, se visitar esses dirigentes com vocês, eu vou dar muito trabalho. Salete, minha filha, em algumas situações, a melhor forma de limpar a trave de nossos olhos é ajudando o próximo a enxergar o cisco que está no dele. Não sei se consigo, pai. Eu fui ferida, exatamente por essa hipocrisia. Fui ferida e feri muitas pessoas. Não tive tempo na vida material de resolver minhas questões. Estou aqui penando. O Senhor, porventura, chamou-me aqui porque pensa em me levar para essa missão? Não tenha dúvida, Salete. Ave Maria de novo. Só se for para esganar o pescoço de muitos dirigentes. Perdoe minha dificuldade, pai. Eu a entendo, filha. Era só isso que a angustiava? Não, não é. O senhor sabe o quanto eu torci o nariz para os umbandistas. Eu custo acreditar que acabei de ouvir uma pombagira fazendo uma palestra. Ela é mesmo uma pombagira? Com toda essa sabedoria, com toda essa elegância verbal e moral, mesmo tendo mudado bastante meus conceitos depois da visita à casa Pai Benedito e de meu contato com Dona Rosa Caveira, ainda não entendo muitas coisas. Sim, essa é Maria Mulambo das Almas, graduada guardiã da hierarquia dos Exus e Pombagiras, servidora do Hospital Esperança e chefe de ala nessa casa de amor. Ah, pai João, acho que necessito de maior aprofundamento no tema das pombagiras para que consiga melhorar minhas ideias. Ela é a mesma que se comunicou no terreiro por intermédio da mãe de Santo Carina? Não. A Maria Mulambo, que trabalha com a médium Carina, faz parte da falange dessa pombagira graduada que acabamos de ouvir. Então, essa guardiã tem uma falange? Com milhares de contatos e servidoras. Uma rede extensa de entidades que trabalham sob suas lideranças. Somente em terreiros? E em casas espíritas também, onde ela mesma atua. Embora, em muitas delas, os grupos prefiram designá-las apenas guardiãs. Mas são pombagiras? Com todas as letras. Tá vendo? É isso que chamamos de hipocrisia dos espíritas. Padre chega à reunião e é padre. Doutor chega à reunião e é doutor. Por que tem de mudar o nome das pombagiras? Manifestou Salete com irritação. Calma, Salete. Vivemos um momento de mudanças no seio da comunidade espírita. Não é apenas hipocrisia. Há outros motivos pelos quais isso ocorre. Quais? Preconceito em função da falta de informação e pela própria cultura que, historicamente, trouxe as manifestações das pombagiras para a Umbanda e para o Candomblé, o que desenvolveu o pensamento de que são entidades que somente se manifestam lá. Além disso, as próprias formas de se expressarem, com traços de sedução e conteúdos perniciosos e recheados de lascívia e sedução, que tem mais a ver com os médios do que com as entidades, fizeram com que muitos espíritos se fechassem para a possibilidade de permitir que elas se manifestassem mediunicamente em suas sessões. Está na hora de mudar isso, né, pai? Para isso, colocamos você em nosso grupo. Colabore conosco. Colaborar como, pai João? Nem morta eu ainda me abri completamente para essa realidade. O senhor me coloca em uma sinuca de bico, sem saída. Faz parte da pedagogia da vida, minha filha. Chamar quem tem prontidão, e não os prontos, para os serviços do bem e do crescimento espiritual. Ave Maria no Senhor, Pai. Ave Maria, Musanfia. E demos boas gargalhadas. A nossa Maria Mulambo, guardiã, foi uma das magas mais notáveis e generosas da Idade Média. Ela foi a própria bruxa Évora. Sua servidora de falange segue seus passos de muita magia, principalmente em assuntos amorosos. Eis uma área da vida que me afundei, mais uma razão para tentar entender por que o senhor me traz para um evento desses. Você pode não estar pronta, Salete. Tem prontidão, no entanto. Está aberta, aceitou o tratamento de Dona Rosa Caveira, seguindo os impulsos de sua própria dor na mágoa. Não precisa mais do que abrir o coração para esse estado de prontidão a servir e aprender. Por acaso, o senhor pretende me levar a algum auxílio a esses dirigentes? Não só você, mas também Rafael, Gonçalo e os outros companheiros. Ouvindo Maria Mulambo, eu tive muita raiva, pai João. Lembrei-me dos abusos e assédios que sofri dentro do próprio centro espírita. Ouvindo-a falar em amor e humanização para com eles, nem preciso falar da minha indigestão emocional. Compreendo seu ponto de vista. Foi muita decepção.
Se fosse só isso, por conta desse tipo de gente, minha família inteira sofreu muito. Filhos jovens desapontados, marido traído, mãe ferida e outros dramas. A mágoa é enorme, pai. Dirigente espírita é gente, minha filha. Não um ser iluminado. É verdade. Acho que nisso o erro foi meu. Exatamente. Mágoa surge nas relações quando esperamos demais de alguém, ou então quando julgamos que aquela pessoa tenha que ser e fazer em conformidade com o nosso entendimento. O chamado de Maria Mulambo para o auxílio aos dirigentes não exclui o cenário que envolve trabalhadores e demais colaboradores. Tarefeiros aplicados, estudiosos, dedicados à casa, encontram-se muito magoados e não reconhecem isso. Sentem-se manipulados, passados para trás com mentiras e manobras que não estão preparados para admitir que existem dentro da casa espírita, por parte da liderança. Engolem seus próprios sentimentos a pretexto de paciência uns com os outros. Terminam nos braços da omissão e da mágoa. Outros tantos caem também nos interesses infelizes. A dor é imensa, uma profunda decepção, uma quebra interior de fé que nunca imaginou passar um dia, muito menos na sua casa abençoada de trabalhos espirituais. É esse o preço que o trabalhador paga por se iludir com figuras humanas falíveis e repletas de ego. Nós que servimos as fileiras da doutrina espírita, temos que reconhecer nossa condição de doenças espirituais graves. Centro espírita é ambiente de tratamento e aprendizado, não núcleo de gente espiritualizada e com uma vida interior resolvida. Raramente o trabalhador escapa desse tipo de vivência emocional dolorosa. Vai custar caro, mas é o início de uma nova etapa em sua caminhada de educação emocional à luz do espírito imortal. Por conta disso, alguns perdem o encanto com a doutrina. Outros gastam saliva e tempo tentando arrumar a casa e convencer dirigentes presunçosos e teimosos que não querem mudar. Outros, por sua vez, incendeiam a casa com fofocas, aumentando o tumulto. Quando somos magoados, a lição que a vida quer nos aplicar é a de identificar em nós próprios quais foram as nossas responsabilidades para que aquela mágoa acontecesse. Não é fácil esse capítulo no Centro Espírita. Quem entende as atitudes pessoais que estão por trás das mágoas é premiado com bênçãos que ninguém imaginaria um dia receber. Infelizmente, eu me enganei e não recebi esse prêmio. O senhor tem toda a razão ao dizer que quem é magoado tem muito o que aprender. Eu fui ferida, desorganizei minha família e minha vida por conta de um dirigente que abusou da minha fragilidade. Passei a vida culpando-o e tropecei na descrença em relação à vida e ao próprio espiritismo. Sinceramente, se um dia me fosse permitido, eu mandaria um recado a todos os espíritas e diria que corram de lugares onde tem gente assim. Não caiam na cilada dos que se acham espíritos iluminados ou preparados espiritualmente, nem almas gêmeas, recurso que muitos usam para seus abusos. Isso é uma mentira, uma ilusão. Centro espírita é lugar de gente atormentada aí. Mesmo que a pessoa tenha cara de gente da paz, está perturbada de alguma forma. Eu falo essas coisas e vai aumentando a raiva. Daqui a pouco estou xingando todos. Vou parar por aqui. Por essas e outras que queremos você no serviço, Salete. Seu recado será dado ao mundo físico. Ah, tá bom, pai, eu vou. Mas vão se arrepender, tenho certeza. Falou Salete com um sorrisinho de ironia.